Boa noite, meu povo, boa noite, Estela, minha parceira da semana. Tá junto comigo aqui até sábado para a gente trazer muito conteúdo, né, titia? Para o pessoal. A gente está pronto e preparado e essa noite, gente, é uma noite especial, né? Ontem eu estava conversando com a Estela sobre como que a gente poderia agregar ainda mais na vida dos nossos convidados, dos nossos consultores, dos nossos clientes que estão por aqui. Então, para começar a nossa noite, eu já quero dar uma dica, ó. Caderno e caneta, para a gente poder anotar tudo. Nós temos convidados ilustríssimos aqui que vão compartilhar um pouco com vocês a sua experiência com o produto, né? O que o produto tem feito de grande transformação na vida dessas pessoas. E, obviamente, toda vez que a gente ouve casos reais, de pessoas reais, que decidiram começar a implementar uma rotina com as soluções naturais, a gente percebe que o resultado ele é inevitável, inevitável. Então, hoje a gente vai conduzir de uma forma, né, diferente. Nós temos aqui 8 pessoas. Júnior, mas tudo isso? Sim! 8 pessoas que vão contar seu depoimento, vão falar como que o produto, ou o óleo, ou algum outro produto, ou a linha de suplementos mudou a sua rotina, trouxe um benefício extraordinário, e dessa forma, a gente, em 5 minutos, vai ouvir cada um deles. Eu sei que tem pessoas aqui que têm uma história tão poderosa que a gente ficaria aqui meia hora só ouvindo a pessoa, né? Mas hoje não é esse dia. Então, hoje a gente vai pegar 5 minutos para cada um contar a sua história, né? Contar o como os óleos essenciais entraram na sua rotina, para que a gente tenha tempo também no final para passar protocolos, para tirar dúvidas de vocês, para colocar os nossos convidados aqui também para tirar as dúvidas. Então, sem mais delongas, eu quero começar a nossa noite chamando ela poderosa, que inclusive ontem almocei com ela. E o resultado dessa mulher é um resultado extraordinário. Por quê? Porque é um resultado de vitiligo. Então a gente sabe que muitas pessoas, né, ficam pedindo protocolo para vitiligo, querem saber o que foi usado, né? E hoje, já que você está aqui, anota tudo que essa poderosa vai falar com vocês. Cris Dora. Boa noite, Cris. O que é que você tem para compartilhar com a gente? Abra seu microfone e a sala é toda tua. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo, né, essa noite tão maravilhosa. Então, eu vou tentar ser mais rápida, né, Júnior? Eu descobri o vitiligo depois de um trauma muito forte. Eu descobri meu pai com câncer, há mais ou menos uns 7 anos atrás. Então, foi um câncer muito agressivo, isso mexeu muito comigo, né? Então, e começou a aparecer umas manchas, principalmente nas regiões quentes, na região ali de virilha, seio, embaixo das axilas, né? E aqui nessa região perto do pescoço. O Júnior tem umas fotos aí, amigo, depois se puder colocar para o pessoal ver como que era antes, né? E eu conheci os óleos, assim, eu comecei a usar serralho e mamacadela, foi o que me falaram que era bom, né? Eu não fui para protocolo dermatológico porque não adiantou, tentei algumas pomadas, não resolveu nada. E aí eu comecei a usar a serralho e mamacadela que me falavam. Nesse meio tempo, o vitíligo ele paralisou, mas ele não repigmentava, né? Então, quando eu conheci os óleos essenciais, eu comecei a estudar um pouquinho, né? E ver que a ansiedade, né? As doenças emocionais, elas estão diretamente ligadas à pele, né? Então, o estresse, a ansiedade, as emoções reprimidas, né? Isso fazia com que o corpo inflamasse através da mudança ali do cortisol, da adrenalina, né? Então, o que aconteceu? O corpo inflamava. E aí, eu conheci os óleos essenciais, sabia que o balance, né, é o óleo que equilibra nossas emoções, e a tangerina é um óleo essencial que eleva nosso humor. Então, eu tinha ali uma questão de TAG, né, ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade, e também uma tendência à depressão, né? E eu comecei a usar Balance e tangerina. No colarzinho difusor, gente, isso aqui era o dia inteiro, o dia inteiro. E também comecei a usar o Copaíba, porque eu vi que ele era anti-inflamatório, né? Eu tinha o kit Brasil não, o kit para o lar, que vem os óleos de 15 ml, né? E comecei a usar frequentemente ali sem parar.
E depois eu aprendi que o turmeric, né, que a cúrcuma também era boa para ajudar a desinflamar o corpo. Comecei a usar o turmeric com copaíba na cápsula. Colocava ali as gotinhas e todo dia comecei a fazer isso. Então, assim, foi mais ou menos uns 4 meses quando eu vi que começou a repigmentar aqui nessa região do pescoço. Aí eu falei, gente, o que que é isso, né? Quando eu fui ver, as outras regiões já tinham desaparecido. Então, foi um processo, né, de melhorar essa questão da ansiedade, melhorar o meu humor e desinflamar o corpo. Hoje, nós temos o colágeno, né, e a gente tem o VM Complex. Então, quando alguém me pede um protocolo para poder fazer uso, eu sempre indico bala-se, tangerina, copaíba e o turmeric, que hoje a gente tem eles em cápsula já, né, não precisa preparar a cápsula como eu tinha feito. O colágeno, né, que ele vai fazer o quê? Ele vai preparar o nosso intestino ali, vai desinflamar e a gente vai absorver melhor as propriedades, né, das vitaminas, principalmente do VM Complex. Então, hoje a gente tem um protocolo completo para poder equilibrar essa questão do vitiligo, né? E eu sempre falo que a pele é o espelho da alma. Então, o que aparece na pele, né, psoríase, dermatites, urticária, rosácea, o lúpus, a alopécia, né? Então, meu corpo falando, gente, olha para mim, né? Não tem como, se a gente não consegue se entender, né? O corpo mostra. Aí não tem como a gente não ver, né? Através da pele, que é o espelho da alma. É isso. Meu Deus, maravilhoso e rápida, né? Rápida, dinâmica. Cris, você chegou a passar topicamente algum dos óleos ou não? Foi o protocolo, foi aromático, né, para as questões da ansiedade, e foi o protocolo de ingestão de cúrcuma mais copaíba. Você passava no local alguma coisa? Não, Ju, eu não passei. Eu só fazia o aromático, o bala-se com tangerina. E o colar difusor, às vezes eu não estava com colar, eu passava aqui na gola da blusa, ou aqui, ó, passava aqui no timo, sabe? Então, eu sentia a inalação desse óleo pelo menos umas 3 vezes ao dia ou ao longo do dia. As minhas roupas cheiravam tangerina e bala-se o tempo inteiro. E a ingestão, porque eu falei, gente, eu tenho que desinflamar o corpo, como que eu vou fazer, né? Então, eu comecei a ingerir o copaíba e o turmeric. Era 2 gotas de copaíba e 2 gotas de turmeric. Então, foi Perfeito, esse o protocolo que eu usei. Hoje, perfeito. eu usaria o colágeno mais o BM Complex. Maravilhoso. Eu quero pegar, inclusive, esse caso da Cris, que é vitiligo, uma das minhas melhores clientes, que é uma vizinha minha que mora no mesmo prédio que eu. Eu abordei ela no elevador por conta do vitiligo. A gente começou a conversar, ela contou que todo o estresse que ela teve foi baseado num trauma, também muito parecido com o da Cris, porque foi quando ela perdeu o pai na pandemia, e ela começou com uma manchinha aqui, outra manchinha ali, muita ansiedade, ela é advogada, então sempre pegando muitas causas ali, muito estressada, e o corpo dela, gente, ficou inteiro, inteiro de vitiligo. Hoje ela faz tratamento com os olhos e tratamento no Hospital das Clínicas, mas é um tratamento bem agressivo, né, que usa muita radiação, mas ela sempre fala o quanto que os óleos essenciais ajudaram na repigmentação, né, principalmente do rosto, né? Porque é onde ela mais aplicava o blend dos olhos e é onde, como a Cris diz, é o espelho da alma, né? O corpo, mas a nossa face, o nosso rosto é o que apresenta primeiro ali para as pessoas, né? Então, obrigado, Cris, pelo seu depoimento. Titia, maravilhoso, né? O que é que tu achou desse depoimento da Cris? Gente, impressionante. Eu já tinha ouvido uma vez ela me relatar, até porque exatamente eu conheci uma pessoa com vitiligo, mas, gente, eu não canso de me surpreender, porque é realmente o que ela diz, né? O corpo acaba gritando de alguma maneira, né? Acaba pedindo um apoio, né? Um suporte. E nessa linha, a gente tem uma outra pessoa que começou há pouco tempo a fazer uso dos óleos, mas é um uso constante. Ela não deixa faltar nada em casa, nem para ela, nem para a família. A mãe seguiu na mesma linha, então ela tem para cima e para baixo. O filho também faz uso, a filha, a família ficou toda apaixonada pelos óleos. Então eu queria chamar para nos contar rapidamente, né, das suas experiências, a Elaine Garuti para estrear também aqui no nosso sistema, dando seu depoimento. Elaine, querida, vem para cá.
Elaine, tá aberto, pode falar. N- Não tá saindo som. Não tá saindo som, mas tá tudo conectado. Estela, passa para a próxima pessoa enquanto a Elaine vê o que está acontecendo lá. Maravilha. Então, a gente vai passar para a nossa outra estreante de ontem, que vem aqui hoje para contar todos aqueles detalhes, né, sobre tudo que ela falou ontem, todos aqueles usos de óleo em 5 minutos, por favor. Então, assim, vem compartilhar com a gente, Tati, um pouquinho do teu uso em casa, só da parte feminina da família, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Me conta do teu uso, me conta do uso que isso mudou na tua rotina, o que melhorou para ti. Pode contar um pouquinho do teu pai, pode contar da tua filha, eu sei que tu tem experiências incríveis com os olhos. Seja bem-vinda, Tati. Oi, obrigada. Olha, em 5 minutos não dá para falar de todo mundo assim, não. É muito pouco até para mim. Vou escolher só um, tá? Vou falar do Balance, que quem estava ontem eu falei um pouco e dei um bom spoiler já do que eu vou falar hoje. Eu tenho diagnóstico de ansiedade mesmo, já passei por síndrome do pânico, ansiedade que chegava a vir no físico, sensações físicas, sabe? De aperto no peito, de falta de ar, e de repente vinha uma tristeza, e recentemente eu sempre fiz uso de sertralina sertralina de 100 miligramas. Há alguns meses atrás, eu me sentia muito bem. Óleos essenciais, inalando, ingerindo, usando topicamente, colágeno. Então, assim, eu estava num momento ótimo. E resolvi parar de usar tudo. Só que eu fiz errado. Então, o que é que aconteceu? Comecei do nada, estava assistindo uma aula, uma classe nossa, que falava sobre ansiedade, depressão, etc. E do nada eu comecei a chorar e angustiada, e meu marido falava: o que é que aconteceu? E eu disse: nada, não aconteceu nada. E aí eu ligo para Estela: Estela, o que é que eu uso? O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Que eu não tô bem, não tô bem, não tô bem. E aí ela inala o balance, põe no difusor, usa tropicamente e então, depois de uns 20, 25 minutos, foi melhorando, eu comecei a voltar e aquela sertralina de 100 miligramas que eu parei de tomar, eu voltei a tomar. Só que 50. E isso já tem alguns meses. Então, hoje, já faço uso de metade do que eu usava antes. É, a minha intenção é diminuir mais ainda. Gente, dá certo, tá? Eu tenho uma amiga nossa, que recentemente, em dezembro, ela perdeu o marido. Ela só tomou um remédio para dormir 2 noites. Eu fiquei com ela muitos dias. Os outros dias, somente o Balance sustentou ela. Só. E até hoje. Então, assim, funciona. Quando as pessoas perguntam, mas será que funciona só inalando? E aí eu faço uma comparação. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, anestesia geral, a via que nós somos anestesiados é a via inalatória. É ali que a gente inala e a gente dorme, o médico corta a gente, costura, faz tudo. Então, super funciona. Pode acreditar. E o único problema nisso aqui é que quando eu tô mais nervosa em casa, até minha filha fala pra mim: Mamãe, vai inalar um balance. Vai inalar um balance para poder você ficar muito mais calma. Você tá muito nervosa hoje. Então, eu tenho que dormir com essa. Então, sobre o balance, é isso. Tristeza, ansiedade, mudança de humor, ou até mesmo nos momentos de meditação, pode usar. Todo mundo tem que usar, ficar com ele na bolsa. Se houver um sintoma de estresse muito grande, sabe? Pode se usar várias vezes por dia, não faz mal nenhum. Tá bom, gente? Então é isso. Essa é a minha contribuição para vocês. Maravilhoso, Tati. Obrigado, obrigado por compartilhar. Nada. Eu sei que tem outra novidade já já, né? Eu sei que né, tem um parceiro já dando spoilers aqui que vai falar também. E para a gente dar sequência, eu quero hoje a gente tem
algumas histórias bem inusitadas e diferentes, com óleos que às vezes a gente não traz tanto aqui, né, nas nossas apresentações, educações continuadas. Mas eu quero trazer ela que sempre traz muitos clientes. É uma apaixonada, era uma cliente, né, teve um resultado tão impressionante que decidiu fazer o negócio, bate sempre todas as metas, porque é uma verdadeira apaixonada. Então, eu queria que vocês recebessem aqui com uma salva de palmas, porque ela é poderosa. Eu falo que ela é poderosa. Onde ela chega, o cabelo já chega junto, uma risada, um sorriso. Olha lá, Fátima Brossi, boa noite. Abra seu microfone. A sala é toda sua. Compartilha com a gente aquele caso que você me contou. Bom, aqui estou eu, feliz da vida e me sentindo privilegiada, né, de poder compartilhar com vocês este momento que foi um pouco complicado na minha vida na época que eu conheci os óleos essenciais, né? Isso foi no final de 2024, que eu conheci o óleo de orégano, tá? Então, meu marido fez uma cirurgia de catarata no finalzinho não, acho que no meio de 2024. E o primeiro olho funcionou bonitinho, sem problema. O segundo olho realmente complicou, tá? Tinha dia que ele enxergava, tinha dia que não enxergava, tinha dia que os olhos enchiam de secreções, ficava vermelho. O primeiro olho foi uma maravilha. O segundo, gente, foram mais ou menos uns 2 meses de sufoco, de sufoco. Ele acordava, Fátima, hoje eu não estou enxergando. Ai, Fátima, hoje eu falava, Jesus, o que será que está acontecendo? Volta na clínica, muda de antibiótico, mudamos de médico e nada, né? Aí uma colega de trabalho ficou sabendo da situação que eu me encontrava e realmente era desesperador mesmo. Nós estávamos, porque na realidade a visão é tudo na vida da gente, saúde. Agora perder a visão por uma imprudência, sabe Deus o que estava acontecendo? Aí veio essa amiga e comentou que se eu conhecia o óleo essencial, né? Eu falei que não. Ela falou: olha, tem uma consultora que vem aqui hoje, a Cristiane Reis, que é a minha líder hoje, né? Foi uma paixão assim maravilhosa. Eu não sabia se eu me apaixonava mais por ela, pela didática, pelo entusiasmo ou pelo óleo, a Cris realmente é maravilhosa, né? Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu conheci dentro da Duterra. Foi a Cristiane. E ela veio no momento que a gente precisava muito. Aí ela me explicou como funcionava. Então, o que que ela fez? Ela preparou um blend de orégano com óleo carreador, o óleo de coco, e fazia massagens na sola do pé durante uma semana e fazendo uso contínuo, 3 vezes ao dia. Eu achei meio estranho pelo fato de o problema ser no olho, né? E tá fazendo massagem na sola do pé. Aí eu cheguei e falei com meu marido, ele falou, mas isso funcionar? Falei, Du, mas a gente tem que tentar qualquer coisa. A gente tem que tentar. É a sua visão que está em jogo, entendeu? Aí ele topou. Fizemos massagem 3 vezes por dia e passou uma semana, isso nós levamos acho que quase 2 meses para sair desse sufoco, que realmente foi desafiador, né? Foi uma coisa que nos apavorou muito. E aí a gente voltou, fizemos esse uso aí durante uma semana, e a coisa foi voltando ao normal, gente. O olho foi voltando ao normal. Já não tinha mais secreção, já não tinha aqueles olhos vermelhos, já, sabe, a coisa foi voltando. Voltamos no consultório. Aí eu falei, doutor, olha, ele falou, ai, funcionou? Eu falei, ó, funcionou, só que eu usei óleo essencial. Usou óleo essencial? Eu falei, massagem na sola do pé. Ah, mas com certeza. Foi esse inúmeros óleos, inúmeros antibióticos que foi usado. Eu falei, ai, doutor, não sei não. Mas enfim, né? Mas enfim, a coisa funcionou e deu certo, sabe? Mas ainda não estava feliz com isso.
Fui num consultório dentário e fiz um procedimento cirúrgico mínimo, mas precisava de uso de antibiótico desse procedimento. E a doutora Andréia falou, Fátima, é melhor você tomar esse antibiótico assim. Eu resolvi não tomar. Eu falei, não, vou dar mais uma chance para mim. Eu não comprei. Eu fiquei com o pedido, mas eu não comprei. Eu falei, eu vou tentar novamente o óleo essencial, pois eu fiz o blade, passei na sola do pé. Pergunte se eu comprei o antibiótico. Eu não comprei. Não comprei. Cheguei e falei, doutora André, ela falou, deu tudo certo, Fátima. Falei, deu, doutora, só que eu não tomo antibiótico. Não tomou. Eu falei, olha, eu estou usando óleo essencial assim, 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 assim. Eu falei, gente, ela falou, é brincadeira isso? Eu falei, não, não é brincadeira. Um último caso, minha irmã teve um abscesso na mama, entre aqui os dois seios, um abscesso que aquilo não sarava, não sarava, não sarava. Foi no médico, precisou fazer uma incisão, não pegava anestesia. Aí eu falei, Renata, começa a tomar cápsula de copaíba. Renata começou a tomar cápsula. Aí aquilo lá não ia. Daí fez uma incisão, precisou fazer uma fissura, uma incisão, fez uma lâmina de bacterioscopia, fez biópsia e a coisa indo. Eu falei assim, olha, fez a incisão, mas ainda estava vermelho. Eu falei, Rê, vamos começar a usar o orégano na sola do pé? A gente começou. Vocês precisam ver o resultado. Eu tirei foto antes, durante e depois. Ela está perfeita, não tem mais nada. Então, a única coisa que eu falo, que o óleo essencial de orégano, ele é maravilhoso, não tem a menor dúvida disso. Só que ele precisa de muito muito respeito, e precisa de orientação para uso desse óleo, entendeu? Então, eu aprendi a respeitá-lo, e também admiro demais. Então, é esse óleo que me faz estar aqui hoje. É a paixão que eu tenho por Uau! ele. Maravilhoso, Fátima. Obrigado por Eu sei que compartilhar essa. passou de 5 minutos. Você pegou os minutos da Cris Dora para você. Mas tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai se ajeitando aqui. Tem uma coisa importante, Fátima. A gente sempre fala do orégano como um poderoso antibiótico natural, né? E eu sei que muitas pessoas, inclusive na nossa equipe, já teve resultado para desparasitação, né? Se você Hum. ainda não fez desparasitação, por favor, e pelo seu bem, faça, né? As melhores luas para a gente fazer, né? Uma das melhores é a lua nova. Na lua Só que nós nova é estamos na minguante e eu já parei. Eu fiz semana passada, paro nessa e começo de novo. Tem um isso. intervalo. Na minguante não é indicado É, fazer nessa lua. não, Mas quando tiver a lua nova de novo, ou pode ser na lua cheia também, né? Mas a lua nova é. é a mais indicada. Você pode fazer a desparasitação. O melhor óleo para fazer isso é o orégano. Faz em cápsula, depois a gente passa a receita. E para a gente finalizar, Fátima, me fala quantas gotas de óleo essencial para óleo de coco você colocava nesse blend? De 1 a 3%. É 10 ml, uma gota, no máximo duas, na sola do pé. Fazia massagem. Entendeu? Então, Perfeito, é uma gota, duas gotas. Então, é 1 a 2% que eu perfeito. usei Então, esse daí. resumindo aqui para quem não entendeu, pega aquele frasquinho De de óleo 10 ml. carreador, aquele de 10 ml, Rolon, coloca duas gotas do óleo essencial, esse que a Estela está mostrando aí, coloca duas Isso. gotas do óleo de orégano, ele é extremamente forte, então precisa ser bem pouco mesmo, e 2 gotas já é o suficiente. Fátima, muito obrigado. Titia, tá Tá. contigo de novo. Agora vai dar certo. Bora, agora vai funcionar. Gente, só para vocês terem noção, para quem não conhece, para ter noção do tamanho do frasquinho de 10 ml, ó, com relação a uma caneta, tá? Porque tem menorzinho, tem um de 5 ml, tem gente que às vezes compra o de 5 achando que é de 10. O de Gota 10 é daí. deste tamanho. Só a dica, hashtag fica a dica. Agora vai funcionar, gente. Agora sim a gente vai ter estreia aqui no nosso sistema. Então, gente, sem mais delongas, deixa eu chamar essa incrível super fã dos nossos olhos,
é Elaine Garuti. Me ouvem? Ah, agora sim. Agora sim. Conectei pelo celular, depois eu vejo o que aconteceu no computador. Boa noite, pessoal. É, Bom, primeira coisa é que eu tenho que agradecer a Deus, o universo, por ter conhecido essa mulher sensacional, que é a Estela. Dia 21 de março de 2026 foi o dia que nós nos conhecemos, num evento para mulheres 40 a mais, num brechó de uma amiga. E aí a gente rolou, assim, rolou uma química, né? E aí a gente se falou depois, marcamos logo na sequência na casa de uma amiga nossa, Vivi, que estava lá também nesse dia. Eu fui para já sabia dos olhos, já sabia, tinha recebido algumas indicações de outras pessoas, mas nunca é, me aprofundei, né? E aí eu falei, não, agora eu vou. Lembrei da minha mãe, porque ela estava com muitas dores pelo corpo. Falei, não, eu acho que vai ser legal. Minha mãe gosta, minha mãe é adepta de coisas naturais, então tudo que é natural, ela vai. E aí marcamos e começamos. No dia, vou contar o meu caso. Depois, numa próxima, quem sabe eu conto da minha mãe, que senão não vai dar tempo. Eu estava com uma dor na lombar horrível há uns 2 meses. Eu não sabia mais o que fazer, né? E aí, no dia 2 de abril, eu comecei a fazer uso da Copaíba, 3 gotinhas, de manhãzinha num shot, com uma gotinha de frankincense e uma gotinha de onguar, para uma, assim, imunidade, renovação celular. Então, comecei. Quinta, sexta passou, sábado, na quinta eu ainda tomei um sublingual forte, um Toragesic, que eu tava à base de Toragesic. No domingo, quando eu levantei da cama, eu fiz assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu falei, deixa eu me movimentar, né? Entrar na rotina. Sem dor, sem dor nenhuma. Depois desse dia, eu nunca mais tomei Toragesic para coluna, nunca mais. Tomo esporadicamente quando eu tô com enxaqueca, inclusive ontem foi um dia que eu tava com enxaqueca, e aí usei o peppermint também para dar aquela ajudada, mas tive que tomar o remedinho. Mas assim, o meu resultado com a Copaíba foi sensacional. Ah, eu me senti mais disposta. Minha mãe mora numa casa que tem 3 lances de escada e a gente é uma família muito festeira. E aí, quando teve esses jogos de Copa, tudo, a gente fez algumas vezes lá. E eu subi e desci aquelas escadas para não deixar ela subir e descer, para pegar coisas para ela na cozinha, várias vezes. E no final do dia, eu falei, gente, não é possível. Que disposição é essa? Sem dor nenhuma, né? E uma coisa que o meu marido também é muito resistente a remédio. Acho que homem, né, no geral, né? É raro os homens que você encontra que se cuida, né? A mulher sempre tem que ficar empurrando, né? E aí tu começou a tomar Copaíba comigo. Aí veio a cápsula, eu falei, eu acho que para ele vai ser melhor a cápsula. Dito e feito. Acabou a cápsula dele, aí eu esqueci de pedir. E aí passou uma semana, ele virou para mim, mandou uma mensagem no meio do trabalho, no meio do dia. Elaine, sabe que eu tô me observando? Dorzinha que eu não tava sentindo voltou? Falei assim, a sua Copaíba acabou, né? Ele já faz uma semana e meia que acabou. Falei, já pedi ela. Então, assim, ele, que é muito teimoso, foi a prova viva também que a Copaíba, ela realmente funciona e faz toda a diferença. Eu senti muita diferença na minha mobilidade, disposição, e a gente não fica sem. A minha mãe também tá toda Copaíba. A gente usa aqui no quarto das crianças para dormir com o Cedro, Serenity. Quando tem as crises aí do inverno, coloca peppermint também. Minha filha não precisou tomar antibiótico graças ao peppermint. Nós fizemos um blendzinho com óleo de coco e peppermint, passar aqui nessa região, e ela conseguiu não tomar antibiótico.
Então, assim, eu só tenho a agradecer a do Terra, a Estela, por me apresentar de fato, e a gente realmente, né, tá junto aí sempre. E é isso. Maravilhoso, Elaine, maravilhoso. Obrigado, obrigado pelo seu depoimento, obrigado por compartilhar aqui com a gente. Né, enquanto a Elaine estava falando, eu vi algumas pessoas comentando sobre a desparasitação, depois a gente manda no grupo, tá? Tem um PDF explicando bem certinho como fazer todo o processo de desparasitação. Depois eu mando lá no grupo para vocês. E para a gente dar sequência, ou inclusive por falar em grupo, ela deu um depoimento hoje no grupo. Na verdade, uma série de depoimentos. Já tinha falado comigo antes sobre um depoimento com os olhos. Inclusive, faz todo sentido o que a Fátima falou, né? Pegando aí o que a Fátima trouxe sobre visão. Então, eu queria que ela compartilhasse um pouco sobre esse resultado, porque ela já está com a gente há bastante tempo. Eu sei que ela usa mesmo os produtos, né? Ela é apaixonada assim de coração. Então vem contar para a gente, Silvinha Cremona, o que é que você está fazendo? Qual que é o teu resultado? Qual que é o produto? Abra seu microfone e a sala é tua. Boa noite, gente. Que delícia ouvir tantos depoimentos assim, né? Eu já tinha falado uma vez no grupo, sempre tive intestino muito, mas muito. Olha, põe preguiça nesse intestino desde a adolescência. Desde a adolescência, eu tomava Complexo 46, tomei na gravidez, porque não podia tomar outra coisa, tomei Complexo 46, depois eu fui subindo, gente. Depois eu passei para Lactopurga. Aí Lactopurga virou água. Do Lactopurga, eu fui para o Bisalac. Do Bisalac, eu fui, gente, do Colax, 3 comprimidos, eu cheguei a 5 por noite. Não era assim, um dia não, era por noite, porque o meu intestino ia acostumando com aquele número de comprimidos, então eu tinha que tomar mais, e eu tinha que tomar mais, então eu vivia à base desses comprimidos, e é um horror isso, né? Destruindo flora intestinal, destruindo tudo, né? E aí chegou o Life Shot na nossa vida, chegou o Meta Power na nossa vida, e teve um estudo que mostraram para a gente, né? Eu acho que foi o ano passado, do uso do copaíba para desinflamação do nosso organismo. Eu falei, tá aí, vou começar. Então, eu comecei a tomar todos os dias de manhã, eu e meu marido, tá, gente? Quando eu falo eu incluo ele, porque tudo que eu faço, eu mando ele fazer também, né? Porque eu sei que é bom, então ele faz também. Aí, então, a gente passou a tomar todos os dias 3 gotas sublingual do Copaíba. Em seguida, a gente toma o Life Shot, e daí vai o dia, né? Claro que durante o dia todo a gente vai usando todos os óleos que a gente conhece, que vocês conhecem também. À noite, o que eu fazia? Faço, né? Tomo o nosso Meta Power, do nosso colágeno, mais 3 gotas do Copaíba sublingual. Gente, o que foi acontecendo? Começou a diminuir a inflamação. Outra coisa que eu tinha, né, era um estômago muito dilatado, acho que por conta de toda essa inflamação do corpo. Então, eu estava com estômago dilatado e tudo ruim, tá? Devia estar tudo inflamado. O que aconteceu com isso? O meu corpo começou a desinflamar. Aí, o que aconteceu? O intestino regulou o quê? Equilíbrio metabólico. O equilíbrio metabólico me deu mais disposição, mais energia, e por conta de tudo isso, ainda pelo uso do Life Shot, eu comecei a perceber que eu não enxergava mais quando eu estava na rua uma placa que estava longe, eu tinha que tirar o óculos, aí eu enxergava que era uma maravilha. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu óculos é multifocal. Então, quer dizer, hoje eu estou usando ele aqui porque eu tenho que ver vocês de perto, certo? Então, eu uso óculos. Mas se eu estivesse longe de vocês, eu teria que fazer isso. Fomos em vários eventos e eu falava para a Rita,
eu não estou enxergando de óculos, eu tenho que tirar o óculos para enxergar. Fui num evento na Do Terra com o Júnior, eu falei, Ju, você não sabe dar melhor. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu enxergo sem óculos de longe. Para mim, gente, está sendo uma maravilha. Então, agora eu vou no oftalmo, porque eu vou mudar o meu óculos só para perto. E hoje eu fiquei sabendo de mais uma dica que uma das nossas queridas aqui do nosso grupo, a Mariana Lotterman, me deu, depois que ela viu meu depoimento no grupo, pedindo para eu usar, Ju, o Frankincense Touch em volta dos olhos, na região óssea, tá? Ela falou que ela tem depoimentos muito legais de visão depois das pessoas terem usado. Então, gente, me aguardem daqui 1 mês, 2 meses, porque eu vou começar hoje, tá? Eu vou ficar sem óculos, aí vocês não vão me aguentar mais, tá? Meu Deus, ninguém segura, né, Silvinha? Não, Ninguém ninguém se... segura. Gente, se essa mulher já dá nó em pingo d'água, enxergando com óculos, imagina sem óculos agora. Não é? Não. Eu quero pegar esse detalhe, Silvinha, porque assim, eu falo muito para as pessoas próximas e para todo mundo que eu tenho oportunidade. A minha vida é uma coisa antes e depois do life shot. É Eu não vi completamente diferente. Eu fico desesperado quando o life shot acaba, e eu sei que tem muitas pessoas que ainda não incluíram o life shot na sua rotina, porque já usa outros suplementos. Gente, mas não tem nada a ver. A não, não, quantidade de antioxidantes que tem dentro do Life Shot é é maravilhoso. surreal. E outra coisa, para quem tem intestino preso, né, não vai ao banheiro regularmente todos os dias, eu vou te falar uma coisa: esse cansaço, essa tendência à depressão, melancolia, tristeza, falta de energia, é por isso. É por Eu isso. sou prova disso, Ju. Eu sou uma testemunha viva. Eu não vivo sem o Life Shot. Meus filhos tomam. Bom, eu faço a minha ativação mensal com o Life Shot para mim e para os meus filhos. Cada um mora na sua casa agora, né? Então, eles são cadastrados, eles também compram o Life Shot da vida deles. Não vivo sem. É maravilhoso. E outra, né? Tem fibras, né? Tanto no colágeno e ajudar na regulação do intestino. Claro, desinflamar com copaíba, isso é fundamental. Mas você está colocando dois suplementos na tua rotina que são ricos em fibra, que é Sim. o Life Shot, né? Que é a fibra das frutas, e também o nosso colágeno, que também é rico em fibras. E detalhe, né? Todo mundo que estiver fazendo uso de fibras, qualquer suplemento, é importante consumir bastante água ao longo do dia. Água para a vida, né? Mas quando você está fazendo algum tratamento ou quando você está ali usando um suplemento, aumenta a ingestão de água no dia a dia para te ajudar nisso. É o nosso segundo cérebro. E tem várias pesquisas falando que é o nosso primeiro, na verdade, né? Então, tem uma quantidade gigante de neurotransmissores no nosso intestino, e é por isso que tudo está ligado uma coisa com a outra. A desparasitação, né? Tem gente que tem parasita nos olhos, os parasitas acabam indo para os olhos, é uma coisa terrível, uma coisa terrível. Tem gente que tem mau hálito, é parasita. Tem gente que cai cabelo, é parasita intestinal. Então, se a gente não trata a nossa flora intestinal, se a gente não trata esse nosso ecossistema, né, intestinal, com certeza uma série de outros problemas, doenças e tudo pode aparecer. Silvinha, obrigado por compartilhar e vamos seguir. Vamos seguir. E Ju, acho importante a gente ressaltar no Life Shot, é o único suplemento do mercado que tem astaxantina. E um dos benefícios da astaxantina é cuidar da nossa saúde ocular. Então, quando a Silvinha falou, me Perfeito. chamou muita atenção. Então, realmente, a questão. Eu tenho uma coisa que eu vi corrigida. Eu não sei se mais alguém tem. Às vezes eu tinha a impressão que tinha uma coisinha assim no cantinho do olho, assim, parecia que tinha uma coisa. A gente ficava procurando, parecia um cisquinho, uma mosquinha, assim. Nunca mais depois que eu comecei a tomar Life Shot. Então, assim, realmente ele é muito, muito impressionante. E não tem nada no mercado pronto com astaxantina. Existe astaxantina no mercado, pode mandar manipular, mas produto pronto, suplemento pronto com astaxantina não tem mais nada. Então, isso é o xodó das nutricionistas, a Debbie, que pode falar melhor a respeito. Então, para seguir, né, os nossos compartilhamentos, a gente tem uma pessoa que não só
tem compartilhamentos incríveis, como ela entende muito de todos os produtos, é uma super aromaterapeuta, é a nossa rainha dos protocolos. Então, sem mais delongas, vem para cá, Paty Sampaio. Ó, tem que rir com essa Estela, gente, porque ela vende o meu passe bem alto, viu, gente? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. E realmente acho que a noite hoje é da Copaíba, pessoal, porque o meu relato é o seguinte: vocês estão falando comigo aqui, todo mundo me conhece, bastante gente me conhece aqui, só que eu sou uma pessoa, eu sou PCD, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho condromalácia patelar de grau 4. O que que é condromalácia? Ela é um desgaste natural de patela, menisco e fêmur no joelho. Tenho um desgaste nível 4 de joelho. Eu tenho artrose de quadril, hérnia de disco L1, L2, L3 e L4, dois prolapsos, e eu tenho síndrome de túnel do carpo. Parabéns, eu não sou um ciborgue ainda, não tenho prótese, mas eu tô viva. E eu posso dizer que eu tô viva graças à Copaíba, tá? E aí, é exatamente isso. Eu estava travando direto, tendo vários problemas. E quando eu conheci os óleos essenciais, eu já usava a Copaíba porque minha nutricionista tinha me passado. Só que eu fui ter o maior resultado da Copaíba quando eu comecei a usar da doTERRA, gente. Então, assim, o que que acontece? Como ela é um anti-inflamatório de amplo espectro, ela tem uma projeção muito alta no corpo, né? Ela desinflama mesmo. A Copaíba ela vem abrindo o caminho, tá? Ela é tão alta que ela mostra a direção para a gente. Ela vai agir realmente nas articulações e vai corrigir. Assim, ela não vai deixar avançar. Então, graças à Copaíba, eu tenho um retardo de desgaste. Quando eu fui tirar a minha isenção para compra de carro, né, a minha licença de PCD, a médica que foi fazer minha perícia, eu entrei, ela fez assim para mim: você veio pedir. Você vai pedir isenção, mas qual que é o seu problema? Eu falei assim, tá na minha ressonância é o meu problema. Ela falou assim, mas você tem condromalácia grau 4, você tá andando? Eu falei assim, sim, eu ando, mas eu tenho a deficiência, porque eu me cuido, né? Então, assim, eu faço a ingestão dela. Ela duvidou de mim, gente. Ela me colocou adaptação na direção, pomo para dirigir, eu tenho breque e acelerador na mão. Então, assim, é um grau grave que eu poderia estar hoje numa cadeira de rodas, tá? Mas todos os meus discos, eles estacionaram os desgastes, eu faço acompanhamento anual e tal. Então, assim, eu faço a ingestão da Copaíba todas as noites, porque, dica de ouro, ela metaboliza melhor à noite, gente. Então, gota sublingual da Copaíba à noite. Agora existe, né? Graças a Deus, o vidrinho, né? Fica mais fácil, porque às vezes eu enjoo também. Tomando tantos anos, às vezes eu enjoava. Aí o que eu fazia? Eu colocava uma gotinha no mel, colocava num pedacinho de miolo de pão para fazer ingestão. Eu ia tapeando o paladar, porque assim, é fácil de tomar, mas enjoa também, né? Fazia as cápsulas para mim, porque o vidro rende mais. E quando eu tô com crise, porque assim, às vezes a gente excede, dona de casa, a gente faz muita mulher é um trator, né? Mulher carrega peso, faz excessos. Eu não posso fazer os excessos, mas eu faço. O que que eu faço? Eu faço doses de ataque. Quando eu tô com muita dor, eu tomo 3 gotas durante 10 dias, depois eu tomo 2 gotas durante 10 dias, e aí eu passo a 1 gota todo dia para sempre. Quando estou com muita dor, faço doses de ataque, depois eu passo para vocês isso como é feito. E faço compressa também na minha coluna com a copaíba e o breu branco, e alterno com Deep Blue e copaíba. Tá? A compressa quente com copaíba e breu branco resolve muito, faz uma analgesia, ó, daquelas assim, tira toda a dor. A manjerona é um baita sedativo também, que me auxilia muito nas dores. E é isso, gente. Eu vou tocando a vida assim, com a minha copaíba junto, os analgésicos, né, que são manjerona, o breu branco, que é super bom e anti-inflamatório, ylang-ylang com manjericão também fazem uma baita de uma analgesia na coluna e no joelho. No joelho eu não tive mais problema, tá? Para surpresa de todo mundo, nunca mais travei e continuo andando normal. Só não posso fazer, tipo, exercício de alto impacto, eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas creiam, era para eu estar numa cadeira de roda. A mulher duvidou de mim, foi grossa comigo e eu falei, dona, tá aí meu exame, me dá logo a minha licença que eu quero meu carro adaptado, né? Tem direito, não tem não?
tá tudo certo. Aí depois eu passo a receita para vocês lá, tá? Maravilhoso, Paty. Obrigado, obrigado por dar essa. Gente, é Santa Copaíba, né? Copaíba salvando muitas vidas. Eu quero só, antes de chamar a nossa próxima convidada, falar rapidinho que a minha mãe tem 77 anos, né? Então, teve muito desgaste ao longo da vida e ela tem os olhos, Copaíba e colágeno, assim, todos os dias. Mas na semana retrasada, a minha mãe teve uma dor muito grande no ombro, muito grande no ombro e no braço. E eu perguntei o que que tinha ali disponível na frente dela. Já tinha acabado o óleo de coco. Então, gente, olha a dica para dor. Dor muito forte, aquela dor que formiga o braço. A minha mãe pegou uma gota de copaíba, uma gota de peppermint e uma gota de lavanda, né, junto com azeite, porque não tinha óleo de coco lá na casa dela, e passou no braço. Ela falou que não deu meia hora, uma dor que estava persistindo o dia inteiro. Logo depois dela fazer esse protocolo, não passou meia hora, a dor tinha desaparecido. Desaparecido. Então, é esse poder mesmo que a gente tem. Paty, quer completar? Quer completar? Pode abrir. Pode abrir. Abra seu microfone. Eu esqueci de falar, gente, que eu também faço uso do colágeno, tá? Diariamente à noite também, que eu aprendi com vocês, né? Que ele suplementa melhor, que ele metaboliza à noite. Faço uso da creatina, eu trouxe tudo aqui, ó. E o VM Complex também, tá? Então, assim, quem tem problema articular tem que suplementar, ainda mais quem tá na menopausa, como eu, né? Então, gente, força na peruca. Força na peruca. E para falar em peruca, não tem nada a ver, porque ela não tem peruca, né? A nossa próxima convidada. Gente, que noite! Tô amando fazer esse formato aqui. Ela emocionou muitas pessoas no sábado, contou uma história lindíssima. Já tinha contado na semana passada, mas não só ela se emocionou, mas mais de 100 convidadas, mais de 100 pessoas que estavam no Mulheres Essenciais no sábado puderam ficar tocadas ali, puderam sentir um resultado extraordinário, ver nos olhos, né, uma mulher que está ao lado do seu marido lutando pelo bem-estar. Né? Então, eu queria que vocês me ajudassem a receber nossa poderosa Karen Carvalho. Boa noite! Boa noite, gente linda demais aqui sempre. Vocês vão cansar dessa história, hein? Não, vamos cansar, Mas, não. é. Então vamos aqui. Tem gente que ainda não ouviu e eu vou contar. Tem, acho que agora quase, tem mais de meses aí que meu marido teve o diagnóstico de câncer no pulmão. Era um nódulo, um tumor de 4,5 cm do lado esquerdo e começaram a aparecer no mediastino. Para quem conhece um pouquinho disso aí, já é uma tragédia. Então, assim, ele, a gente foi pesquisar, se tivesse os pequenininhos aqui, já seriam sinais de metástase. Então, a gente já começou a tentar não apavorar, né? Uma das primeiras coisas que eu agarrei ali para fazer foi o DDR Prime. E aí, aqui eu acho que a gente vai tocar em assuntos que todo mundo falou. Os parasitas podem desencadear ali os tumores também, tá? Todo mundo tem células para câncer, elas podem estar todas bonitinhas, quietinhas, ou elas podem, de repente, aparecer. Então, DDR Prime ajuda nessa situação da gente estar nesse controle da saúde das nossas células. Eu juro que eu hoje vou no mínimo 4 vezes por ano aí, cada mudança de estação, DDR Prime um mês, é rotina aqui. Se a gente olhar para a receita do DDR Prime, a gente tem ali frankincense, laranja, a lícia, que é um tipo de pimenta, tomilho, cravo, segurélia, niaule e lemongrass. 3 óleos aqui são do protocolo de desparasitação. Então, tá pronto, gente, tá? Tem ali o orégano, é importante, tomilho também. Então, aqui tá prontinho. Outra coisa, copaíba já foi falado aqui. Aí começamos também um trabalho nutricional, colágeno, por conta, com certeza ele ia para a cirurgia e com possibilidade da químio e imunoterapia. Então, todo o preparo pré
tratamento, químio, rádio, o que tiver que vir, quando você tem um diagnóstico, prepare sua saúde. Fique forte. Colágeno, life shot, suplementação, óleo essencial, tudo enquanto nenhum médico proibir, faça tudo. E o que aconteceu para nossa felicidade e surpresa? Que os nódulos pequenininhos que estavam no mediastino passaram a ser só nódulos inflamados. E o tumor, que era de 4,5 centímetros, quando ele foi para a cirurgia, ele estava com 2,5. E o médico, que imaginava que a cirurgia ia ser de 3 horas, fez uma cirurgia de 1 hora e meia. Ele ficou surpreso como o pulmão estava preparado, organizado, a parte vascular, ele falou que foi fácil de grampear, foi fácil de cortar, foi fácil de separar, quando costuma ser uma cirurgia pesada. Então, assim, e a recuperação, ele saiu, era para ficar no hospital 4, 5 dias ou mais, né, dependendo da situação, mas ele saiu em 3 dias, mesmo tendo uma intercorrência, que foi o dreno, quando ele estava para sair da UTI, a enfermeira levantou o dreno mais alto que o pulmão, o que aconteceu? O que estava saindo voltou para dentro. Então, quem é enfermeira de plantão aqui sabe, foi uma dor do cão, foi um pavor total, porque o que estava indo para o bom foi ladeira abaixo. Volta para a UTI, muita dor, muita dor. Aí alguém aqui já falou também, acho que foi a parte da manjerona. A manjerona, ela começou, porque ele não conseguia mais desencostar da cama de dor. Então, difusor sempre, quem estiver no hospital, pelo amor de Deus, carregue difusor. Se não souber o que pôr, frankincense, laranja, no mínimo, tá? E a manjerona, ela é um super relaxante. Então, ali a gente caprichou muito nisso, foi o que acalmou, porque ele estava com 3 ou 4 remédios para dor que não estavam segurando. Aí a manjerona ali foi dando um conforto, e no dia seguinte ele já conseguiu sentar, já conseguiu andar, já foi tomar banho, já estava fazendo Cooper no corredor, o pessoal do quarto dos lados já estavam vindo andar no corredor também, porque aquele aroma, as enfermeiras, todo mundo querendo saber que cheiro é esse, que é isso. Então, assim, foi, no fim, uma tragédia, foi uma grande bênção na nossa vida lá no hospital e agora pós também. Durante pré-cirúrgico ainda, umas semanas antes, a gente suspendeu tudo que era de ingestão e ficou com o uso tópico de frankincense, copaíba e o tomilho. Porque tomilho, além tudo isso levanta, melhora a imunidade, e o tomilho é o óleo da coragem. Então, se alguém está com alguma questão, precisando se encorajar, jogando a toalha aí, desistindo, gente, agarra no tomilho, vamos embora, frankincense, cítrico, não tem que desistir, gente. É um passo para frente que o chão vem, pode ter fé. E que mais? Eu acho que agora a gente está trabalhando a área da incisão. Então a gente está trabalhando rosa mosqueta, gerânio, lavanda e copaíba para uma cicatrização ali mais bonitinha, porque o Eduardo tem tendência a queloide. Então tá no caminho, tá tudo indo bem. E aproveitando, se eu tiver uns minutinhos, Ju, eu quero falar de uma outra coisa. Estourando, estourando, mas corre corre que dá. Eu não sei por quê, eu tenho recebido mais mensagem no particular querendo saber o que eu uso para pele. É porque, não, agora que já o trem já azedou mesmo, já passando do horário, gente, que pele é essa dessa mulher, né? Que pele é essa dessa Então, mulher? eu tenho um segredo, além do que todo mundo já faz aqui, gente, que é o Life Shot e o Beauty Power. A gente tem aquele olhinho, que não é um olhinho, gente, é um olhão poderoso, maravilhoso, esse óleo azul, que é o Yarroupon. Então, gente, este óleo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, extremamente azul, forte, denso, ele dá uma estrutura para a pele da gente. Eu tenho ruga, sim, tá? Tenho bigodinho chinês, tenho tudo. Mas a estrutura da pele, não muscular, a estrutura da pele, ela é firme. Então, eu também atribuo isso ao Yarroupon. E eu acho que todo o cuidado que a gente tem de dentro para fora,
com esse óleo aqui. É sensacional. Era só isso. É só para não. Gente, se alguém perdeu, eu vou falar assim: vai assistir a aula lá, porque eu já dei a receita. Acabou. Isso mesmo. Cá, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu depoimento. Gente, a Karen, se você vai tomar um café com a Karen, você sai de lá mais rico, porque é tanta história que ela tem, tanto protocolo, tanto uso dos olhos, uma experiência incrível. Um dia ela vai conduzir sozinha uma aula inteira de protocolos. Né, titia? Bora para os finalmente? Bora, bora para os finalmente. Então, gente, só para a gente variar um pouco, para a gente não ter só o Ju aqui de voz masculina, a gente vai trazer agora uma pessoa para dar um depoimento de uma questão longa que foi resolvida muito rapidamente com óleo essencial. Então, para quem não conhece, Valdenilson Pereira, seja muito bem-vindo, esposo Olá, da Tatiana Silveira. Vem para cá, dá o teu olá, depoimento, olá, Val. olá. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou um homem que me cuido, mas não gosto de tomar remédio alopático, sempre fugi de remédios alopáticos, tá? E realmente a minha história com os óleos essenciais foi uma mudança radical de qualidade de vida, né? Quando a Tatiana conheceu, acho que foi maio do ano passado, a Estélio Júnior, que ela chegou com óleo, eu falei, meu Deus do céu, mais uma coisa, não é possível. Toda vez que você sai de casa, você aparece com um trem novo aqui em casa. Vamos lá, tudo bem. E ela começou a jornada dela, né? E quando chegou mais ou menos em junho, julho do ano passado, eu entrei numa crise de laringite, faringite, e já estava na terceira rodada do otorrino, mudando o protocolo de alopáticos por 3 vezes já. Ela falou assim: olha, tem isso aqui que o Júnior falou que pode ser bom, o que que você acha, né? Já tô desgraçado mesmo 3 semanas, né? O óleo não vai fazer diferença, né? E por incrível que pareça, no segundo dia do óleo eu senti uma melhora tremenda. No terceiro dia eu já abandonei todos os protocolos. E no quarto dia eu estava zero, zero. E assim foi muito rápido. E aquilo ficou bem marcado para mim, mas eu fiquei quieto, né? Falei assim, pô, já falei que esse trem veio aqui para atrapalhar mais uma coisa em casa, eu fiquei quieto, não dei muita noção, muito ibope, né? Só fiquei bom e silêncio. E aí nós viajamos para Salvador, terra natal dela e da minha filha. E eu fiz uma caminhada e eu senti muita dor no ciático, né? Bom, aí começa a jornada de verdade, né? Que na realidade eu nunca tinha sentido dor no ciático, mas eu, com uns 20 e poucos anos, eu comecei um processo degenerativo da minha cartilagem na coluna, né? E eu tenho praticamente nada de cartilagem e as protusões que eu tenho são todas para dentro do corpo, né? Então, para fora pega mais os nervos, né? Aí você sente paralisia, amortecimento nas pernas e para dentro é musculatura, dor 24 horas. Minha dor estava em nível 8,5 normalmente. Eu já passei muito tempo tomando muito remédio, né? Então, cheguei a tomar 3 caixas até esqueci o nome agora, já de um analgésico forte aí, Tandrilax, e junto com o Tandrilax que atacava o estômago, todos os prazol da vida, né? Enzoprazol, pantoprazol, então assim, era remédio em cima de remédio. Um médico, logo em seguida, isso uns 4 anos atrás, um médico falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, começa a tomar um certo remédio aqui mais forte, que é um antidepressivo, para desligar os enervamentos da coluna, para você ver se tinha melhora. Realmente melhorou, né? A dor ficou bem mais suave, porém, o meu humor, o meu estresse, a minha forma de ver o mundo ficou de quietinho, moderado, a totalmente explosivo, né? Então, eu decidi não tomar mais remédio. Né? Eu falei, não vou tomar mais remédio. E fiquei 2 anos sem tomar remédio, curtindo toda a dor do universo, mas claro, o seu humor vai embora, enfim, a vida não é tão legal no nível de dor que eu sentia. E aí, voltando para Salvador, fiz uma caminhada na praia, aí doeu o ciático. Aí Tati chegou assim, e eu quieto, o tempo todo quieto com óleo, né? Tati chegou assim, olha, tem essa pomadinha aqui, o Deep Blue, o que que você acha de experimentar? Eu falei, ah, tá fechado, deixa aí, né? Aí no segundo dia, eu falei, tem a pomadinha aqui, né? Bom, falei, então vai, vamos usar, vai. E comecei a usar só na região do ciático, no lado direito. Com 3 dias a dor já estava bem melhor, né? Então
E aí eu falei para ela assim, olha, tem uma coisa engraçada, eu tô sentindo menos dor na minha lombar. O resto tá tudo doendo, né? Mas a lombar tá doendo menos. E aí eu comecei a passar na lombar, até onde eu alcançava, né? Passando na lombar. Com uns 20 dias, eu sentia muito pouca dor na lombar. E eu falei assim, olha, passa na coluna toda para ver o que acontece. E assim, gente, em 30 dias eu literalmente estava com dor nível 1,5, que para mim é a mesma coisa que não ter dor, né? Que eu aprendi a resistir à dor de uma forma inacreditável. E desde então eu uso Deep Blue todos os dias, né? Pelo menos uma vez por dia. Na época era 2 vezes por dia, agora uma vez por dia. Fiz, né? Aí comecei a jornada de estudar bastante, ler, perguntar, encher o saco de todo mundo, né? O que que é isso, o que que é aquilo, e começando a pesquisar. E essa dorzinha de 1,5, eu falei, é muito. Já que resolveu tudo isso, eu vou resolver o resto. Aí eu comecei a pesquisar e fiz um blend, né? Com a Copaíba, Copaíba, Ylang Ylang, frankincense e lavanda. E eu sempre erro, não sei se é pepper rose ou rose pepper, alguma coisa assim. E fiz um blend, 5 gotinhas de cada, 10 ml. E à noite eu substituí o Deep Blue, porque à noite ele me dava um pouco de desconforto, porque esquentava demais, esfriava demais e eu não dormia bem. Enfim, aí esse blend literalmente resolveu, né? Então a dor chegou no nível zero. Claro, eu tenho problema de mobilidade, se eu me movimentar rápido eu sinto dor, mas é nível zero a maior parte do tempo, que é inacreditável, né? E aí quando chegou em setembro, eu falei, já que esse negócio é legal, tinha outra coisa que me incomodava, que é pressão alta. E eu sempre falei com o meu médico, eu vou emagrecer, eu vou fazer ginástica, eu tenho nem que eu vire atleta, mas eu não quero usar remédio contínuo ainda mais de pressão, minha família toda usa, eu não quero, eu já sei os problemas que agora resolve, mas lá na frente, minha mãe teve problemas seríssimos, né? Por perda de sódio, né? E isso é em função dos medicamentos que para controlar a pressão, você tem que tirar o sódio, aquela coisa toda, então lá na frente faz falta, né? E aí tivemos que controlar ela comendo mais sal e tomando mais remédio. Foi uma loucura. Eu falei, eu não quero isso para mim, não. E o meu médico, né, aliás, geriatra, né? Eu tenho 53 anos, né? Rostinho de 25, já sabem por quê, né? A pele é de 25, não precisa nem falar por quê, né? Cada um deduza, né? Tudo dá do terra, mas pode deduzir. Enfim, aí eu peguei e falei com o meu médico, ele falou assim, olha, é muito perigoso, né? A gente não recomenda, que é uma doença silenciosa, né? E você pode dar ruim. Eu falei, tudo bem, eu assumo o risco. Aí o que que eu fiz? Aí tem que ser muito criterioso, tá? Pressão alta realmente mata, né? A dor na coluna não, mas a dor na pressão, pelo menos eu acho que não, né? É só de dor. Enfim, aí eu peguei e comecei a estudar e comecei a medir a minha pressão 2 vezes por dia, né? E controlar com remédio, e a minha pressão não estava boa, né? Estava alta, né? Eu falei, que legal, né? Como é que eu tomo remédio e não está bom ainda, né? Sempre dando 14 por 12, às vezes 15 por 12, 15 por 13. Então eu peguei e comecei a usar o Ylang Ylang, né? O Ylang Ylang com a lavanda, fiz o blend e passando nos pulsos, na nuca, atrás da orelha, às vezes no pé, enfim, mas estava passando 2, 3 vezes por dia e medindo com uma semana a pressão ficou super alinhada, né? Das 2 linhazinhas vermelhas ali, 13 por 9, 12 por 9, que é o meu novo normal, né? Aí eu decidi desmamar do remédio. Em mais um mês, eu literalmente tirei todos os medicamentos e a pressão continuou do mesmo nível, controlada. E até hoje eu só uso o Ylang Ylang e a lavanda, né? Sensacional. 2 vezes por dia. Bom, continuo controlando, né? Então, durante o final de semana não, mas durante a semana no escritório, né? De manhã e à noite, né? Quase todo dia eu meço, então tá sempre alinhado, sempre legal. De vez em quando dá um pico, eu vou lá e coloco uma gotinha, 2 gotinhas de lavanda debaixo da língua, a pressão, ó,
despenca. Não sei se era para fazer isso, eu fiz e deu certo, tá? O Júnior pode falar se é Muito bom ou bom. não. Para mim deu certo. Deu certo. Gente, vocês concordam que o Val é um novo homem? A Entendeu? gente ficaria aqui, a gente ficaria ouvindo aqui, Val, mas Exato. muitos casos que eu tenho certeza que você tem, mas como o nosso tempo já, assim, Isso aí. esgotou, já passamos 10 Ó, minutos a do próxima, horário. só vou fazer vou fazer só um adendo. A próxima vez o homem começa primeiro porque o homem é contido e fala pouco, a mulherada fala demais. Não, exatamente. Roubaram o meu Não. tempo, porque eu tenho mais Mas coisa para falar, mas tudo bem. Cris Dora deixa o tempo para todo mundo. Não fala que as Gente, mulheres falam muito, não, porque Cris Dora foi super contida e foi rápido. Gente, muito obrigado. Estela, obrigado pela noite, né, pela condução, por trazer essas pessoas maravilhosas, né, todas aí que você cuida, que você é próxima das pessoas. Então, quero agradecer muito a Karen, a Cris, Fátima, Silvinha, a Paty, a Elaine, a Tati e o Val por compartilharem aí seus resultados. Antes da gente encerrar, Titia vai fazer as últimas palavras para a gente tirar a nossa foto. Gente, queria agradecer, Ju, por essa semana, foi incrível. E esse sistema, gente, de compartilhar resultado, como conecta, né? Como é incrível quando a gente vê a aplicação dos olhos, né? Como fica maravilhoso. Então, para a gente terminar maravilhosamente bem essa noite, homenageando as grandes estrelas da noite, fora, né, todo mundo que deu depoimento, os protagonistas desses resultados, nossos óleos essenciais. Então, um óleo na tela